Olá, gente. Paulo Maués Corrêa com vocês em mais um vídeo. Este é um vídeo de gratidão. Gratidão ao destino por ter me dado a oportunidade de retribuir um benefício que me foi dado quando eu era criança, né? Se não me falha a memória, foi em 1986 ou 87. Eu quebrei meu braço, esse braço esquerdo aqui, e fui operado, né? E ao que tudo indica, pelas referências ao horário e tudo mais, quem me operou foi o grande cirurgião, grande médico desse estado do Pará, Dr. João Maradei, na Clínica dos Acidentados, que naquela altura, na década de 80, se chamava pura e simplesmente Maradei. Lá no Maradei, vai lá no Maradei. O Dr. João, infelizmente, nos deixou. Ele faleceu no dia 9, estou gravando no dia 10, e hoje, bem cedo de manhã, eu fiquei sabendo, e antes de cuidar dos meus afazeres, eu fui me despedir do meu amigo. E aí esse vídeo é para explicar um pouquinho por que que ele é meu amigo. Não simplesmente porque consertou meu braço, gente. É porque com este braço, com os dois, né? Eu fiz um trabalho muito importante com ele, do qual eu me orgulho muito, que é este livro aqui, Ossos e Ofício, que contou também com a luxuosa colaboração da Márcia Maradei, que é a filha do Dr. João. Esse foi um trabalho, Márcia e eu organizamos, né? Eu quero contar um pouquinho dessa experiência, que foi muito importante para mim, que foi um aprendizado, na verdade, né? E que me permitiu privar, por um tempo determinado, evidentemente, na convivência, mas me permitiu me privar da amizade deste grande homem, deste grande profissional, deste grande ser humano, né? Então, começando a história, o livro é lindo, gente. Isso aqui é uma edição que marca 50 anos da Clínica dos Acidentados e os 80 anos do Dr. João. Ele faleceu com 89 anos. E nos idos de 2016, ele procurou a editora Pacatatu, de modo mais preciso, meu amigo Armando Alves, para publicar esse livro, que seria alusivo a essas duas datas, né? E ele tinha um monte de papel, gente. E mostrou para o Armando. Aí o Armando falou: olha, eu preciso de alguém que organize esse seu material todo. E o doutor João perguntou se ele tinha alguém para indicar. E ele acabou me indicando. Fui indicado pelo Armando. E aí eu marquei um dia para ir lá na Clínica dos Acidentados com o doutor João. Fui lá, conversamos. A Márcia também participou um pouquinho da conversa. E aí eu fui contratado para fazer esse trabalho de assessoria editorial e de organização do livro, né? Então, ficamos um ano inteiro. 2016 foi um ano dedicado a esse trabalho com o Dr. João Maradei. Aprendi muitas coisas com ele. A primeira é que você tem que saber com quem você lida, né? Então, os nossos primeiros encontros foram na clínica. Ele saía do apartamento dele, né, do prédio onde ele mora, ia para a clínica, não é tão longe, né? E lá já tinha uma vaga reservada para mim, eu estacionava lá dentro, né? E VIP, gente, por favor, muita consideração, né? E nós nos reuníamos no escritório dele e começamos a fazer o trabalho, né? Depois de um tempo, ele falou assim mesmo: Paulinho, ele falava de um modo engraçado, gente, não virás aqui para a clínica amanhã, eu te aguardo no meu apartamento. Aí me deu o endereço e tal, e eu fui. Depois eu fui entender, gente, na verdade, essa foi a primeira lição que eu aprendi com ele. A gente não coloca qualquer pessoa dentro da nossa casa. Então, primeiro ele me conheceu, para depois abrir as portas da casa dele, para que nós pudéssemos continuar o trabalho naquele que era o ambiente mais íntimo dele. E
Lá eu tive contato com a Dona Socorro, fui lá e dei um abraço carinhoso nela, estava muito abalada. Falei hoje também com a Márcia, né? Com o Tinho, com o Gustavo, primeiramente com o Gustavo, que é um dos netos do Dr. João, e com a Márcia, com o Dr. João Alberto, né? Fui lá dar o meu abraço, realmente me despedir do meu amigo, porque depois que nós concluímos o trabalho, eu nunca mais eu tinha visto, né? O último dia que a gente tinha se visto foi no lançamento do livro, que foi um momento maravilhoso. Foi emocionante ver a emoção dele, né? Ao reencontrar as pessoas retratadas no livro, pessoas que fazem parte da história dele. Mas continuando aqui, gente. E a gente foi construindo esse trabalho a 6 mãos e confesso a vocês, foi assim uma experiência muito marcante, de tal forma que eu entrei na vida dele, né? A ponto da gente rir junto, chorar junto, né? E foi muito lindo o que ele escreveu no final do livro para falar dessa experiência. E aí eu quero ler esse fragmento. A última página do livro é exatamente mostrando o trabalho de equipe, né? Para fechar esta obra atemporal, uma selfie da equipe, eu, Márcia e Paulo. E aí eu apareço aqui, gente. Ó. Deixa eu ver se está bem focado. Junto com a Márcia e junto com o Dr. João, né? Foi muito bem tratado na casa do Dr. João, viu? Já está até ficando gordinho, gente. O lanche garantido. Ah, o pessoal foi muito atencioso comigo. E hoje foi assim, bonito de ouvir, né? A gratidão da Márcia, do Dr. João Alberto, e é o filho do Dr. João, e da Dona Socorro, né? Agradecendo pela paciência, o reconhecimento de que foi muito importante para ele fazer esse livro, né? Então, tem coisas que o dinheiro não paga, né? Então, ouvir isso vale mais do que qualquer valor. Então, aqui, gente, a equipe de trabalho. Produzir este livro foi uma experiência singular para mim. Esse aqui é o texto do Dr. João. Uma oportunidade de reviver episódios marcantes em minha vida e na história da Clínica dos Acidentados. Conquista não só minha, de meu irmão Humberto ou de minha família de um modo geral, mas também de muitas pessoas que passaram e colaboraram para que a nossa clínica prosperasse e se tornasse um verdadeiro núcleo de aprendizado do ofício de ser médico. Lembrando que o Dr. João Maradei, isso está exposto no livro, foi o professor que inaugurou o curso de medicina da Universidade do Estado do Pará. Está retratado aqui de uma forma assim bem singular. Né? Ele se orgulhava muito de ser professor e de ter transformado a Clínica dos Acidentados numa espécie de extensão da universidade. Né? Continuando o texto dele. Infelizmente, minha memória pode falhar e eu cometer a injustiça de esquecer um nome ou outro. Por isso, vou me abster de apresentar mais nomes, mas aqueles que passaram pela Clínica dos Acidentados sabem que tem um lugar especial na nossa história. Esse é um traço marcante da personalidade dele, né? A gratidão a quem de direito, né? Nem todo mundo faz jus, né? E aí, finalizando aqui, em relação ao projeto deste livro, além de mim e de minha filha Márcia, outro nome importante já referido anteriormente é o do Paulo Maués Corrêa, que me foi indicado pela editora Pacatatu. Pude contar com a sua colaboração e com a sua experiência editorial, pois é autor de vários livros. Ele foi atencioso, paciente, criativo e soube provocar minha memória para que fatos até então perdidos viessem à tona, além de perceber, com sua sensibilidade e perspicácia, que eu choro primeiro com o olho direito. De tanto a gente chorar lá nesse processo de construção do livro, gente, foi uma coisa que eu percebi. O olho direito dele era o primeiro a lacrimejar. Começamos como colegas de trabalho e finalizamos como amigos,
pelo que sempre serei grato. E, doutor João, onde quer que o senhor esteja, eu quero lhe dizer que eu também serei muito grato pela confiança, pela parceria, pela consideração. E ele me deu, gente, uma caneta. Deixa eu ver se eu acho. Uma caneta de presente, uma caneta de metal. Olha como ela tá. Eu tinha uma cobertura plástica, né? Eu guardo com muito carinho. Né? O suor da mão, que, claro, né, passou a ser minha caneta de autógrafos, né? Fez com que o plástico se soltasse. Então, ela está guardada com muito carinho aqui. E, além disso, né, deixa eu guardar minha canetinha. Foi um presente de final de atividade, né? Me deu um chocolate também. O chocolate não deu para guardar, né, gente? E o meu livro está autografado. Tem muitas coisas maravilhosas aqui, gente. Né? Está autografado. Eu não vou ler o autógrafo, eu vou ler outra coisa mais importante que o autógrafo, que é este cartãozinho. Este cartãozinho aqui, ó. O senhor Paulo Maués Corrêa, João Maradei, que diz o seguinte: olha, Paulo, já saudoso de nossas tardes, renova a você meu agradecimento pelo trabalho primoroso e, sobretudo, pela amizade selada. Um grande abraço, 22/12/2016. Então, assinado por ele. Isso aqui fica dentro do livro, gente. Então, hoje, ter ido me despedir do meu amigo foi assim o ponto final deste livro, né? Em que ele conta a vida dele, episódios maravilhosos, gente, desde a infância, a relação dele com os filhos, né? Então, o, o registro do histórico nó Maradei é um nó que ele inventou, intuitivamente inventou, e acabou sendo adotado, virou assim tema de exposição em congressos, e em qualquer lugar deste país as pessoas conhecem o nó Maradei. Está tudo aqui, gente. Né? A importância dele para este estado, como cirurgião vascular também, ele destacava muito nas nossas conversas o quanto foi importante para ele ter saído do estado para se especializar nessa área de cirurgia vascular, porque antes a pessoa tinha um problema vascular e corria o risco de ter a perna amputada, né? Então, depois que ele trouxe essa especialidade para cá, muita gente se salvou de ter esse tipo de destino, né? Olha, gente, tem umas coisas maravilhosas no livro, né? E aqui, olha, sou fã do Ziraldo, né? Quando ele me mostrou isso aqui, ó, o Ziraldo fazia a propaganda de final de ano da Clínica dos Acidentados. E eu falei, doutor, isso tem que constar no livro. E a gente fez uma sessão aqui para retratar isso. Né? Inclusive tem uma foto dele com o Ziraldo, olha, que lindo, né? Então, tem momentos aqui memoráveis, gente, de sensibilidade, de curiosidades, como, por exemplo, quando ele teve um problema, um acidente de trabalho. Ele me explicou tanta coisa, gente. Ele me comentando comigo que ele tinha um dedo que era assim, né? Não mexia, ficava nessa posição assim. E aí eu perguntei para ele, né? Ele disse, não, Paulo, isso aqui foi um acidente de trabalho. Ele estava fazendo uma cirurgia no fêmur, e aí ele me dizendo que o osso é coberto por uma certa membrana. Ele estava cortando essa membrana e o bisturi escapou e veio no dedo dele, pegou no tendão. Né? Então ele teve que fazer uma cirurgia, recompôs, né? Ficou tudo certinho, mas ele foi sair meio atabalhoado, bateu o dedo na porta, aí não teve jeito. Tiveram que fazer uma nova cirurgia e ele
conhecedor do assunto como poucos, né? Disse pro médico que fez a cirurgia, que era amigo dele, olha, eu sei que não tem jeito aí, então deixa na posição de pinça, que aí fica sempre nessa posição para ele poder apertar aqui. Gente, eu achei isso brilhante, né? Então, tem umas curiosidades assim maravilhosas em relação a detalhes da vida dele, detalhes da história da clínica dos acidentados. Tem uma coisa que ele me disse que não está no livro, pelo menos não lembro da gente ter colocado, porque assim era muito pessoal dele comigo, né? Aqui a gente registrou as várias fases por que passou a clínica dos acidentados, e inclusive problemas para a manutenção da clínica e tudo mais, que graças a Deus e a boa administração, quem administra não sei se agora ainda é só ela, mas antes quem estava à frente disso, quando a gente estava fazendo o trabalho, era a Gisele, que é outra filha dele. E ele me contando, eu perguntei para ele, doutor, mas nesses altos e baixos, assim, nunca chegou um momento da clínica ficar assim, ameaçada de fechar? Aí ele sorriu, né? E falou assim mesmo, Paulinho, né? O jeito dele é muito engraçado como ele chamava. Meu filho, enquanto existe moto, não tem como uma clínica como a minha fechar. E aí, gente, de fato, né, isso vale aqui como um alerta para a população, uma questão de saúde pública, né? Ele falou para mim que, olha, antes de pensar em subir numa moto, a pessoa deveria vir aqui na clínica ou lá no metropolitano para ver as pessoas quebradas, né? Então foi uma coisa assim que me marcou profundamente. Já não gostava de moto, gente, subir numa moto, Deus me livre. Então, mais um ensinamento que eu aprendi com ele. E aí, esse zelo com a família, com os filhos, é um negócio muito bonito, gente. Com os netos, olha, corujão, muito coruja. Né? A família já está na terceira geração de médicos. O Gustavo, na época, era estudante de medicina. Hoje é um médico também. Né? Então, vida longa a essa tradição dos Maradei em defesa da saúde no estado do Pará, em respeito à vida. Né? Então, gente, essa é a minha assim, singela homenagem a este amigo que se foi, mas que deixou um legado nesse sentido. Eu gostaria de citar o subtítulo do livro dele. O livro tem o título de Ossos e Ofícios, fazendo um trocadilho, né, com ócios e ofícios. Ossos e ofícios, ele assim, trabalhou com ossos a vida inteira, né? E o subtítulo é Um médico, uma clínica, um legado. Então, gente, o doutor João Maradei deixou um legado nesse estado do Pará e eu tenho muito orgulho de ter podido participar deste breve, mas significativo episódio na vida dele, que foi a construção deste livro, junto com a Márcia Maradei. E no final das contas, gente, contou com a colaboração de toda a família. Todo mundo tem um pedacinho aqui nesse livro. E, assim, tem muita coisa maravilhosa aqui, só vocês lendo. Infelizmente não tem mais para vender na editora Pacatatu. Eu não sei se na própria Clínica dos Acidentados ainda há exemplares para vender, mas é um livro que merece uma leitura, porque é uma lição não só, não é uma lição de medicina, pura e simples, gente. Tem um pouquinho de história da medicina do estado do Pará aqui, é uma história nunca contada em tantos lugares, né? E a não ser o Alfredo Oliveira contava algumas coisas, né? Médico também contava algumas crônicas, mas aqui o Dr. João, como protagonista também dessa história, narrou algumas coisas importantes, mas é sobretudo uma lição de vida, tá bom? Então, um forte fraterno abraço para toda a família Maradei, né? Que Deus conforte o coração de todos e eu tenho certeza que as pessoas que foram, assim como eu, beneficiadas pelo dom de curar que o Dr. João carregava, assim, e que souberam da partida dele, né, estão reservando ou já reservaram um momentinho do seu tempo para fazer uma oração, para agradecer pela história do Dr. João,
agradecer por tudo aquilo de bom que ele fez, tá bom? Então, é isso, gente. Segurando aqui um pouquinho a emoção, porque realmente é bonito assim a gente poder olhar para trás e saber que fez umas coisas importantes, e dentre essas coisas importantes que eu fiz, eu coloco este livro aqui. Estou muito feliz meu nome aparecer na capa, né? Junto com a Márcia, como organizadores, nós dois. Então, é isso, minha gente. Forte abraço para todo mundo. Gratidão ao destino por me permitir retribuir com um talento que eu tenho, a dádiva que o Dr. João Maradei me proporcionou de curar o meu braço com o talento que ele tinha. Até mais, gente.